Chegou a hora de falarmos de imagem, mais especificamente do seu produto, como fotografar o seu produto e como transmitir pela internet um pouco do que o seu cliente conseguiria visualizar quando estava ao seu lado, quando entrou na sua loja, quando sentiu o cheiro do seu ambiente. Para isso, é necessário que a gente passe a despertar neles alguns elementos, alguns interesses, e também é importante que a gente não o distraia, né? Quando ele entra na loja, ele tem um cheirinho de perfume de algumas roupas, perfume de flores, se for uma floricultura, o cheiro de alimentação, se for um restaurante, uma área de gastronomia, qualquer coisa do gênero. Então, quando a gente tem uma experiência física, uma experiência pessoal, nós temos mais elementos que corroboram a escolha daquele determinado estabelecimento, daquela determinada loja, daquele determinado negócio. Quando nós estamos no ambiente online, nós temos poucas informações. E uma das principais informações que nós temos é a informação visual estática de fotografias. A aula que nós vamos trazer aqui, ela traz grandes princípios que também podem ser utilizados para filmagem, né? Mas hoje nós vamos abordar um pouco de fotografia para te ajudar a ter uma experiência mais fidedigna, mais real no ambiente online. Era muito mais fácil quando eu trazia o cliente para a loja, entregava a roupa na mão dele, entregava um objeto na mão dele, uma peça, ele conseguia tocar, sentir, e ali a gente conseguia entregar para ele e responder todas as percepções que ele poderia ter. Então ele sabia se o tecido era bom, ele sabia se a costura era boa, se fosse uma peça ele sabia a dureza do material, o peso dela, se era resistente, se não era, se era metal, se era plástico. Então os elementos que antes ele conseguiria verificar naturalmente, de modo presente, né, de modo físico, agora nós temos que repassar essas informações para eles. Então, além da boa fotografia, há também a necessidade de fazer uma boa descrição. Às vezes você olha uma foto de um produto e você não sabe dizer se aquilo é metal ou se é uma estrutura em plástico. Obviamente você não vai escrever é plástico, você vai dizer em poliestileno, em polipropileno, uma liga de polímeros. E aí você vai utilizar um pouco do que nós falamos sobre copy, né? Copyright, como escrever uma comunicação mais persuasiva, como provocar nele o que nós achamos mais adequado. A gente vai destacar os elementos mais interessantes nesse sentido. Então vamos lá, vamos ao nosso quadro, ao nosso material para começarmos. Fotografar o meu produto. Então, por que fotografar, né? O que é isso? Uma fotografia nada mais é do que uma representação para uma leitura em poucos segundos. E aí eu trago um paralelo com a internet, com o que ela se tornou, vem se tornando e quais as modificações. Quando a internet surgiu, ela era basicamente estruturada em palavras. Por quê? Porque as palavras eram mais fáceis de carregar. Como a internet era mais lenta, eu conseguia ler as palavras, eu lia e eu criava uma imagem na minha cabeça. A velocidade da internet foi melhorando e mais pessoas foram entrando, então começou a inserir-se imagens. Então eu bato o olho na imagem, por quê? Porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Não adiantaria eu falar que um hambúrguer é delicioso, que ele é bonito, que a gente se preocupa com qualidade e tudo mais, se no fundo da foto eu tenho uma faca que está perdida, se eu tenho algum elemento que não combine, né? Então eu digo, eu tomo cuidado com todos os detalhes. Aí eu coloco uma foto de um hambúrguer e lá atrás tem um item perdido que não deveria estar ali. Às vezes uma fatia de pizza e eu sou uma hamburgueria. Ué, o que a pizza está fazendo? Tá destoando, né? Então talvez eu não tome cuidado com todos os detalhes assim. Então, a foto ela é excelente, porque ela entrega uma comunicação de modo rápido, mas ela também exige um grande cuidado, porque a comunicação, se você não tomar cuidado, se você não entender qual comunicação é essa e o que você quer passar, ela pode lhe prejudicar. A leitura em poucos segundos é delicada, né? Possivelmente boa, mas também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é uma leitura rápida, né? E ajuda a influenciar o cliente. Quando? Ela deve ser utilizada sempre que você puder apresentar o produto de modo mais atraente e sem ruído. Não é adequado que você tenha muitas fotos competindo. Então, não é adequado que você tenha uma competição de cores entre as fotos também. O ideal é que você utilize o planejamento, a estrutura e a comunicação da sua marca, né, as cores principais da sua marca, e em contraste com elas os seus produtos. Assim fica muito mais fácil para o cliente bater e visualizar. Evite também produtos que tenham uma cor muito semelhante ao ambiente de fundo. Então, por exemplo, você olha lá atrás, uh, a cortina, por exemplo, né? A persiana.
Se eu colocasse um produto totalmente branco e deixasse pendurado lá atrás, persiana branca, parede branca, produto branco. O destaque ia ser mínimo, então a chance das pessoas verem ia ser muito pequena. Em compensação, você consegue olhar a moldura do quadro, porque ela dá um contraste com o ambiente. Onde as fotos podem ser utilizadas em vários locais, tá? Podem ser utilizadas para embelezar o seu ambiente, podem ser utilizadas nas redes sociais. O Pinterest é uma área feita basicamente de fotos, de imagens, né? E a inteligência artificial que eles têm é tão boa que ela consegue reconhecer padrões, identificar. Você gostou de planta, clicou em planta, salvou uma planta. Ele vai te mostrar muitas plantas, porque ele identifica que as cores são semelhantes, que os elementos X, Y, Z são semelhantes. Você clicou em casa, e aí clicou em 2 arquiteturas diferentes de casa, vai te mostrar muitas casas com arquitetura. Então essa leitura é muito interessante dentro do Pinterest e, sobretudo, para você se inspirar. Se você trabalha em qualquer área que seja, se é com venda de veículos, se é com computação, qualquer área você vai conseguir inspiração dentro do Pinterest. Seja para a maneira de você apresentar aquela sua informação, mesmo que você seja um profissional que vende conhecimento, algo intangível, né? Algo que você não consegue fotografar, ainda assim lá dentro você vai ver apresentações interessantes para apresentar aquele seu conteúdo, né? Uma estrutura visual interessante, vai ver infográficos, que é uma maneira de você entregar essa sua linha de raciocínio, esse seu processo, para que seja palpável para as pessoas. A internet, ela tira o toque, né? Tato. Então, tudo que você faz é para substituir os sentidos que ela retira. Ela tirou tato, tirou o olfato, né? A audição, ela ainda permite existir, mas tirou o paladar também, que quando nós chegamos no ambiente, até aquele cheirinho desperta algumas coisas no nosso paladar. Então, o que ela mantém? Visual e auditivo, né? No caso de fotos, apenas o visual. Entendendo isso, nós temos que tentar suprir os outros elementos, ok? Você também pode inserir isso em pesquisas no Google, então é muito interessante que quando você for colocar qualquer foto, você coloque e tome cuidado com o título dessa foto, né? Então escreva um título que represente o que está ali dentro. Por quê? Porque toda e qualquer foto que está na internet, o Google vai lá e indexa isso na estrutura de pesquisa dele. E se porventura alguém está procurando pendrive, se alguém está procurando um pendrive, quando você coloca lá no Google pendrive em imagens, se é uma foto de um pendrive que você colocou, você escreveu como o título dela, pendrive, depois nas descrições da imagem você colocou pendrive também, a chance daquela sua foto aparecer é muito maior do que se você tivesse escrito 1, 2, 3, imagem 4. Entendeu? Então, a inteligência artificial é boa, mas as palavras, você dizendo o que já faz com que o seu produto se alavanque muito mais, seja visualizado de modo mais rápido. Por que isso é importante? Porque se porventura, mesmo pela imagem, o seu site for visto, se a imagem que o Google começa a te apresentar, o Google, Bing e qualquer outro mecanismo de pesquisa é do seu site, significa que o seu site vai receber mais visitas, vai ser maior, vai ter uma nota maior de alavancagem e a tendência de aparecer nos primeiros campos, nos primeiros itens de pesquisa ali, acaba sendo bem grande, levando o tráfego orgânico para você. E anúncios, né? Os anúncios que são um dos nossos principais objetivos. Você tem um negócio, você quer motivar as pessoas a comprar de você, então os anúncios são muito importantes e nós vamos olhar as fotos sobre o aspecto do anúncio. Existem fotos dos mais diversos tipos. Fotos artísticas, fotos sensuais, fotos de produto, fotos de gastronomia. E cada tipo de fotografia valoriza uma leitura, né? E essa leitura, você tem que entender para o que você quer a sua foto e aí buscar essa valorização. Quanto? As fotos têm que ser o suficientes para não ter competição, né? As imagens em si. Então, se você vai ter um site, por exemplo, você pode olhar até o próprio Instagram, a estrutura superior, uma estrutura mais branca, mais limpa, para que quando o usuário clique, ele não canse. Você pode visualizar que quando você abre o explorar ali, há um cuidado na disposição das imagens. O algoritmo também toma cuidado para não ter todas as imagens serem pretas, por exemplo, né? Então você vai ver vários tons coloridos, vai ver uma imagem mais clara num ponto, uma imagem mais escura num outro ponto, para que exista uma certa harmonia e elas não fiquem competindo umas com as outras. Quanto custa? Se você fizer com o seu aplicativo, pode custar, com seu celular e com o aplicativo, R$0, mas tem
casos de serviço de fotografia que custam muito mais do que R$ 100.000. Então, a fotografia de um filme, por exemplo, né? Todo serviço de fotografia. Fotografia de determinado ator. Tem atores que escolhem o fotógrafo, só fazem trabalhos com determinados fotógrafos. Então, cada tipo de fotografia tem um tipo de serviço, um tipo de custo, e aí você vai entender em que fase você está do seu negócio. Pode ser que você seja uma fase inicial que você vai utilizar o seu aplicativo, o seu celular, que hoje dá para fazer muita coisa boa, e tem muito aplicativo excelente aí. E pode ser que você queira um serviço mais profissional, queira destacar algum elemento que um bom fotógrafo profissional vai conseguir. Há sempre também o entendimento de que, se você está no negócio, no dia a dia, pode ser que você não consiga enxergar da mesma maneira que alguém de fora enxerga. O fotógrafo, esse profissional, ele é treinado para destacar os pontos, né? Então, às vezes, a perspectiva que ele tem, você olha para o seu ambiente e acha que ele não é tão bonito quanto você espera. Mas um fotógrafo, ele consegue colocar um elemento mais bonito num determinado ponto, desfocar o fundo, e ele consegue fazer com que tudo aquilo fique belo. Às vezes, uma fotografia dentro da sua loja ou do seu produto, com um profissional, fica ainda melhor. Eles realmente fazem milagres, né? Como isso é feito, eu vou trazer uma lista aqui. O primeiro ponto é: defina o seu objetivo. Por que defina o objetivo? Se porventura eu quero fotografar uma carteira, por exemplo, né? Se eu quero fotografar uma carteira, eu tenho que saber: olha, meu objetivo é fotografar a carteira. Por quê? Não, meu objetivo não é fotografar a carteira. Na verdade, meu objetivo é vender uma carteira. Mas por que eu quero vender essa carteira? Porque eu quero maior rentabilidade, quero lucratividade, quero fazer minha loja crescer. Ok. Então, o objetivo é vendas para a loja. O elemento em si, o objeto em si é a carteira, mas o objetivo não era fotografar a carteira. Mas se eu sou um distribuidor de produtos de couro, aí sim eu quero destacar aquele meu produto, que é aquela minha carteira. Então, dependendo do tipo de item que você faz, dependendo do tipo de serviço que você faz, o objeto é diferente. Eu poderia usar a carteira. Se eu estou numa loja, eu quero vender mais itens, eu posso colocar a carteira e elementos atrás que demonstrem que minha loja tem mais opções. Então, eu destaco a carteira e deixo claro que tem outras opções de fundo. Se eu quero vender, se eu sou um distribuidor, quero vender só aquela carteira, então vou dar destaque total e vou eliminar qualquer outra distração daquela minha carteira. Para isso, para colocar num encarte, né, num catálogo de vendas, para fazer uma propaganda daquele meu novo produto, aquele meu lançamento, e assim vai. Então, você entender o objetivo é muito importante. Se meu objetivo, neste caso, é fazer a venda dessa carteira, vou colocar lá, carteira, ok. Qual a linha de condução? Eu quero fazer com que a pessoa olhe num primeiro momento aquela carteira e ela decida: eu preciso daquela carteira. O que a gente deve pensar? Quais os elementos eu quero despertar no meu cliente para ele entender que ele quer a carteira? Então, essa é uma carteira característica, né? Pequena, então ela não vai ficar grande no seu bolso, ela tem poucos compartimentos, então quem vai buscar uma carteira como essa é alguém mais minimalista, que vai selecionar mais os itens, então pode ter 15 cartões, mas vai guardar 2 ou 3 ali. Vai colocar dinheiro em espécie? Pode-se colocar dinheiro em espécie, tem espaço. Vai ficar guardando moedas? Não, essa aqui não tem espaço para moedas, não tem uma área de moedas. Então você tem que entender um pouco de qual perfil você quer e o que aquilo representa. Neste caso, é uma carteira em couro, então representa um pouco mais de tradição, mas não é um couro preto, é um couro marrom, né? E o couro marrom também desperta um pouco da tradição, mas com um pouco de moda, um pouco de modernidade, não é o preto duro, digamos assim, né? O mais formal. Vamos decidir, então eu já sei que a linha de condução é que eu tenho que valorizar quais elementos que são ligados àquela carteira para valorizar ela, para vender ela. Então o que você poderia fazer é utilizar um cenário, um ambiente que representasse a jovialidade, o dinamismo. Então, eu poderia usar essa carteira sendo fotografada num gramado, sendo fotografada junto com outras peças, com relógio e tudo mais. Poderia usar ela sendo fotografada por um jovem ou uma pessoa de maior idade, uma pessoa mais idosa, mais jovial, assim. Eu dificilmente colocaria ela junto com um homem de terno preto, né, um black tie,
porque ela não combinaria. Entendendo qual a linha de condução, eu sei quais elementos combinam e quais não combinam com ela. Depois eu vou no outro item. Decidir o que destacar. Eu quero destacar, nesse caso eu tinha decidido que é a carteira, o meu objeto é vender a carteira. Escolho o cenário. Opa, no que combina? Eu quero destacar a carteira, mas eu quero que fique claro que eu tenho uma loja que, caso a pessoa queira, ela pode ir. Então eu posso segurar a carteira e colocá-la de frente para a câmera, por exemplo, em que o destaque vai ficar muito claro na carteira, mas a pessoa vai ver o enredo, vai ver que há outras oportunidades ao redor. Ou eu poderia simplesmente dizer que eu quero atenção total na carteira. Então, poderia colocar essa carteira, um espaço com cores mais neutras ao redor, só para visualização da carteira. Eu quero que talvez a pessoa pense na carteira e já pense em levar um relógio, maximize a compra. Então, eu coloco relógios que combinam com essa carteira, coloco pulseiras de couro, coloco várias coisas ali ao redor que podem combinar. Um outro ponto, o objeto, já tínhamos escolhido o cenário, né? E qual a forma de captura? Vou capturar com o celular, vou capturar com uma câmera profissional, uma câmera simples, o que eu vou utilizar? Essa decisão deriva de entender quais as variáveis, né? Então, se eu utilizo uma câmera profissional, eu consigo controlar o nível de luz, eu sei que aquela câmera me dá mais oportunidade de escolher o cenário ou que iluminação vai ter. Se eu escolho fotografar com o celular, eu tenho que pensar qual aplicativo que eu vou celular, que aí vai modificar bastante os tipos de uso dele. Um outro ponto é escolher o enquadramento e a composição. É muito importante que não tenha nada brigando com o seu elemento central. Então, se eu quero usar a carteira, e eu mesmo assim quero vender os outros itens ao redor, o destaque precisa estar na carteira. Ou que ela esteja maior, ou que ela esteja no centro da foto, ou que ela seja única com aquele tipo de coloração que se destaca do restante. Então, há necessidade de buscar destacar isso. Se você vai bater uma foto de qualquer produto, prefira que os produtos ao redor ou que o ambiente ao redor não tenham cores semelhantes ao do produto. Se é um hambúrguer, o hambúrguer é mais claro, tem os tons de verde da salada, os tons mais marrons, avermelhados ali da carne e tudo mais, o amarelo do queijo. Então, prefira que os ambientes onde isso está inserido sejam de cores distintas. Você pode usar um preto, porque o preto combina com tudo praticamente, ele é mais nobre. Mas as cores que as pesquisas de neurociência comprovaram é que as cores mais interessantes são tons mais pastéis, né? E, sobretudo, os tons mais frios. Esses tons mais frios fazem com que o destaque fique no seu produto e não no fundo. Então, porventura eu vou bater a foto de um hambúrguer, eu posso botar esse hambúrguer num ambiente com um verde mais clarinho, um azul mais clarinho, né? O amarelo é um tom mais quente, ainda assim poderia ser, mas aí eu quero despertar uma ação também, não só a admiração do meu produto. Eu tenho que entender isso e quando a gente falar de aplicativos, você vai ver como isso vai se dar de modo muito mais facilitado. Ambiente carregado, que nada ao redor briga com o meu produto, né? E que eu não tenha ruído na imagem, sobretudo. O que é ruído na imagem? Como dei o exemplo de, estou batendo foto de um hambúrguer e tem uma pizza lá atrás, que não combina com aquilo. E eu tenho que ter certeza que tudo que está no enquadramento da minha foto favorece aquele meu produto. Que nada fique gritando. Que eu não tenha, se eu bater a foto de uma loja, que eu não tenha uma pilha de roupa que não está dobrada lá atrás. Então eu tenho que entender esse tipo de coisa. Eu não posso ter nada que tire a atenção do meu cliente daquele ponto. De novo, vou ter foto da carteira, a pessoa tem que estar olhando para a carteira. Eu não posso ter uma caneta Montblanc, né? Uma caneta que a pessoa vai olhar, aquela caneta, olha, quanto custa aquela caneta, né? Aquela caneta é muito boa, o ano que ela foi fabricada e tal, tal. Não, a história tem que estar toda no seu produto principal, no caso, a carteira nesse exemplo. Evite o zoom digital, né? Porque o zoom digital, você bate uma foto e aí o que ele vai fazer? Ele vai ampliar aquele pedaço da foto. Vai fazer com que ele perca mais pixels e naturalmente a qualidade da sua foto diminui. Explore a regra dos terços. Que a regra dos terços nada mais é do que, você vai olhar no nosso material de acompanhamento também, do que dividir a foto em 3 espaços, né? Então, você olhando a foto de frente, a parte de baixo vai dividir ela em 3, na horizontal e na vertical.
e na intersecção entre as linhas, ali você vai colocar os elementos principais, os elementos de maior atenção. É muito utilizado quando a fotografia é mais em modo retrato, em paisagem, a fotografia mais quadrada, a regra dos terços influencia sim, mas os pontos de destaque são mais relevados. Preste atenção nisso muito mais quando você for utilizar fotografia no sentido paisagem ou retrato, tá? E você também vai entender isso por meio do nosso material ali. E utilize o HDR. O que é o HDR? É uma ativação que você coloca no seu celular ou na sua câmera e ele vai fazer uma coisa. Quando você bate uma foto, na realidade ele está batendo 3. Ele está batendo uma foto com o ambiente todo mais claro, então ele mecanicamente deu mais brilho naquela foto. E ele está fazendo a foto normal, que você está enxergando, e está fazendo uma outra foto com o ambiente mais escuro. Para que isso? Porque depois ele pega essas 3 fotos, compara elas entre si, e ele começa a dar destaque em alguns elementos. Se a foto ficasse muito clara, talvez tivesse alguns pontos que não ia aparecer. Se a foto tivesse muito escura, tinha outros pontos também que passaram a aparecer só naquele momento. E aí, quando ele combina as 3, ele consegue identificar muito mais destaques nessa fotografia. E o último ponto são aplicativos que vão te ajudar e vão te ajudar muito. Aí eu vou falar dos meus favoritos. O primeiro, que é o Fuji. Qual o brilhantismo do Fuji? Ele tem modelos prontos ali para você. Então, se porventura você trabalha com gastronomia, ele tem ali áreas em que você vai ver a imagem que ele está te sugerindo. E aí ele já tem todos os filtros, ele já configura a câmera para destacar as cores dos alimentos e tudo mais. Então, vamos supor que ele demonstre que você está segurando o alimento assim, né? Aqui, e o fundo atrás é preto. Então tem uma foto lá desse jeito. Você vai olhar para aquela foto e vai pensar: eu tenho que pegar o meu alimento e colocar próximo de um fundo preto, um fundo escuro. E aí você vai bater a foto com o Fuji, com aquele cenário. Mas o meu ambiente é branco. Tá, então ele tem um outro elemento ali com o fundo branco e com o seu alimento em cima. Aí ele tem à disposição como ficaria o prato. No final das contas você olha para o aplicativo, vê como ele está te sugerindo, qual a imagem, e você tenta replicar aquela imagem. São as imagens com maior sucesso na internet, são poses consagradas, são enquadramentos perfeitos, assim, excelentes, e a chance de você errar é 1 em 1000. Então, 999 vezes você vai acertar. A chance de errar é apenas 1. E ele também tem fotos de objetos, tem fotos de pessoas. Esse realmente é o aplicativo que eu acho que é mais adequado para quem está querendo fotografar produtos. Para fotografar pessoas, tem o Facetune, né? Que ele te permite, por exemplo, bater uma selfie e aí, se eu quero tirar algum ponto que não está adequado na minha foto. Vamos supor que tem uma pinta que eu não gosto muito. Eu vou lá e consigo fazer com que essa pinta desapareça, diminua a aparência dela. Tem algum tipo de ruga, eu quero tirar ela, eu também consigo tirar. Os dentes, eu quero deixar eles mais brancos, também consigo deixar eles mais brancos. E com ele você pode brincar até para aumentar o olho, diminuir o olho, aumentar o nariz, diminuir o nariz, né? E aí tem as versões pagas dele que você tem muito mais maleabilidade de fazer essa brincadeira. Você ainda pode utilizar, pelo que eu me recordo, por 30 dias. Então, se você quer bater uma boa foto de perfil, esse é um bom aplicativo para fazer essa fotografia. Eu tirei fotos com camisa preta. Ele ainda te permite botar alguns elementos na cor da camisa lá que dá uma variada na cor e fica um pouco mais irreverente. O Canva é um aplicativo que nós já conversamos aqui. É uma área de tratamento de imagens, assim, né? Criar designers visuais, e ali você vai muito mais colocar as imagens. Os tratamentos lá não são tão intensos. Eu particularmente não acho eles tão bons, porque o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é montar uma arte realmente para as redes sociais. Mas você pode ir em efeitos, que ali vai ter algumas opções para você alterar. Eu quero colocar em preto e branco. Eu quero colocar um estilo com comunicação plástica. Eu quero colocar um estilo tipo cartoon. Então tem algumas opções lá que você pode fazer. O Lightroom é um programa da Adobe, né? Ele faz parte do pacote Photoshop e no celular ele tem várias funções que são gratuitas. Qual o objetivo da empresa nesse caso? Você vai utilizar esse aplicativo, você vai gostar tanto dele, e aí, gostei, vi que ele é realmente muito bom, e tem algumas funções ali que são pagas. Você pensa, se o gratuito já é bom assim, imagina o pago. E aí você acaba comprando o aplicativo, caso tenha interesse. Mas ele tem muitas funções gratuitas. E o que é mais interessante é que você pode fazer o download de sets, né?
E no final das contas você bateu uma foto de uma imagem qualquer. E você pode ir misturando, mexendo nos filtros, aumentando a intensidade de luz, aumentando o contraste, aumentando a exposição de cor, diminuindo. E você pode fazer todo esse trabalho com os filtros, com os elementos gráficos da imagem em si. Só que existem fotógrafos profissionais que já fizeram isso e encontraram um bom enredo, gostaram de um jeito que ficou. E eles salvaram esses sets, né? E aí você pode ir lá e baixar esse set para que a sua foto tenha o mesmo elemento que uma foto de alguém fez. Então, foto em caverna. É muito bonito ver uma foto em caverna, mas dificilmente você vai encontrar... A sua foto vai ficar igual a foto que alguém bateu, porque geralmente essas fotos são trabalhadas. Você vai lá naquela foto, você vai ter que aumentar o contraste, vai ter que aumentar o brilho, né? Você vai ter que aumentar a disposição das cores ali. E esse tipo de brincadeira já fica pronta dentro do aplicativo do Lightroom. O Snapseed é um aplicativo da Google também. Ele é excelente para você colocar uma imagem de fundo, colocar uma frase na frente. É rápido de trabalhar, é fácil, é gratuito. Se tem algumas funções ali que são pagas, são realmente muito poucas. A maioria dele você realmente utiliza de modo gratuito. Eu cheguei em algum momento a instalar um emulador de Android para poder pegar esse aplicativo e colocar dentro do computador, porque chegou um momento lá atrás em que o Canva não estava tão bem preparado, outros aplicativos não eram tão bons, e esse Snapseed já é um pouco mais antigo, tem um pouco mais de história, em que ele era uma excelente forma de trabalhar visualmente as imagens. E o Visco, né, VSCO, ele também já tem setups prontos de imagem, já tem os sets prontos, você coloca sua foto lá e ele consegue trabalhar de modo muito interessante mesmo. Esses são os aplicativos que vão resolver todos os seus problemas com relação à fotografia dos seus produtos, né? Lembre-se de não ter elementos ruins na sua foto, não ter ruído nem nada. Um ponto ali, limpe bem a câmera, sempre limpe a câmera. Outro ponto que a gente acabou não passando é, quando você for bater a foto, toca no elemento que você quer que apareça mais na foto, toca no ponto de destaque, né? E quando você toca nela, se você botar o dedo para cima e para baixo, você vai conseguir aumentar, pensando no celular, aumentar a luz daquele objeto, né? Então, se eu toquei, né, imagina que isso aqui é um celular, eu toco na imagem do meu rosto. Aí ele vai preparar toda a comunicação, todas as luzes, para que o meu rosto apareça mais. E aí, se eu tocar no meu rosto e botar o dedo para cima, ele vai clarear o meu rosto. Se eu tocar no meu rosto e botar o dedo para baixo, ele vai escurecer o meu rosto. Isso muda toda a estrutura da imagem, é o que a gente chama de exposição da ISO ali da imagem, ok? Com esses aplicativos, Facetune, Canva, Lightroom, Snapseed, Visco, na grande maioria deles você pode inclusive bater a foto por dentro do aplicativo, e no exemplo do Food é o que eu aconselho. Vê como é o enquadramento, bate uma foto semelhante, e isso vai salvar o seu dia, vai te ajudar muito com a grande maioria dos seus produtos. Tá? O Food é um aplicativo completo que ali já vem totalmente editado. Lembre-se que mesmo as suas fotos pessoais, todo mundo hoje em dia trabalha com um tipo de filtro, né? Seja no Instagram, que tem os filtros que você escolhe, mas quando você bate uma foto, você também pode ir lá no seu editor de vídeo, no editor de imagem, e fazer algumas alterações. A grande maioria das fotos que estão na internet hoje são trabalhadas, são mexidas, são de algum modo destacadas. Por quê? Porque os celulares ainda não conseguem externar e repassar toda a beleza que nós enxergamos com os olhos. Mesmo que eles passem uma imagem semelhante, ainda assim, talvez aquele ponto onde você está batendo a foto não tenha a melhor iluminação. Se você está olhando um local em que a praia ou a água está clarinha, mas na foto que você bateu, em virtude do reflexo, a água não ficou tão clarinha assim. Então, isso não é uma fraude, é ajustar ao que você está destacando, ao que você está vendo de mais positivo dentro daquele ambiente, ok? Fazendo tudo isso, com toda certeza, a sua fotografia vai ficar muito boa. Essa era para ser uma aula mais breve, mas você com toda certeza vai ficar bem enriquecido e vai ter um antes e um depois dessa aula, em caso você não tenha tanta habilidade com fotografia assim, e junto com o material que nós temos à disposição, você com toda certeza vai ter boas fotos dos seus produtos, ok? Não tenha competição dos produtos, pontos principais, né? Destaque o produto, saiba o que você quer destacar, saiba qual a linha de condução, o que você quer apresentar, aonde você quer levar o seu cliente, não tenha competição entre os itens ali ao redor, destaque os elementos da sua foto. Faça uma edição interessante, use os aplicativos que estão aí à disposição
teste os aplicativos. Então, uma mesma foto você pode bater com um aplicativo, bata com outro para ver a diferença entre eles. É experimentação constante. E a cada dia mais, nós temos novos aplicativos, novas informações aí para podermos utilizar e aproveitar de modo mais fácil. Hoje em dia, um fotógrafo, pessoa física, consegue produzir conteúdos tão bons quanto um profissional, né? A diferença do profissional é que ele entende todos os elementos, ele chega em qualquer ambiente e ele consegue valorizar aquele ambiente. Às vezes uma pessoa física, como ela não sabe muito bem todos os elementos, ela tem um pouco mais de dificuldade e vai se bater um pouco mais para saber qual aplicativo escolher, em que luz se posicionar, se eu promovo sombra, se eu não promovo sombra. Então essa é a diferença entre um profissional e uma pessoa física, de modo geral, alguém que ainda é amador nessa área. Mas quanto mais você exercita, mais resultado você terá. Não se preocupe, você não precisa, para o seu negócio e para as redes sociais, ficar contratando fotógrafos a toda hora. É até difícil que você faça isso, porque como as redes sociais exigem muita produção de conteúdo, se você tiver que contratar um fotógrafo toda semana, os custos vão ficar muito altos e acaba se tornando praticamente inviável a produção de um conteúdo. Se for contratar um fotógrafo, já peça para ele fazer fotografia de muitos itens, né? Faça uma bateria intensa, não negocie por número de fotos, negocie pelo serviço, pela hora em si, e aproveite naquele período para bater o máximo de fotos possíveis, ok? Aproveite esse conteúdo, exercite, pratique, instale os aplicativos que eles valem muito a pena.